De volta ao vivo, são 9h05 com o nosso Mais Vida nessa noite de segunda-feira, para deixar sua semana assim muito especial. Falando agora sobre saúde, Dani, o assunto agora é a prevenção e os tratamentos contra o refluxo gastroesofágico. E por incrível que pareça, esse problema é muito mais comum do que a gente pensa, né, Dani? Pois é, Fabinho. Uma pesquisa conduzida pela GfK revelou que 1 em cada 4 brasileiros pode sofrer da doença sem saber e muitas vezes são os sintomas erroneamente relacionados a outras causas e também tem uma automedicação, gente, que complica tudo e acaba camuflando o problema. Pois é, quem já está aqui com a gente para trazer dicas e orientações sobre a doença do refluxo gastroesofágico é o médico gastroenterologista do Hospital das Clínicas de São Paulo e presidente eleito da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Dr. Décio Chinzon. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida. Bem-vindo, doutor, prazer. Olha, quando a gente viu os dados aí que a Dani comentou com a gente agora no início aqui do quadro, a gente ficou impressionado, porque a gente até não imagina que seja tão comum, né, a doença do refluxo. O que é o refluxo gastroesofágico? Explica pra gente, por favor. O refluxo gastroesofágico é um fenômeno muito frequente na nossa população. Mais ou menos 12% da população brasileira, alguns estudos já mostram isso, tem esse problema. Com aquelas queixas que são típicas, que o indivíduo sente aquela sensação de queimação, que começa aqui na boca do estômago e sobe aqui, através do peito, podendo atingir até a garganta. Essa sensação de queimação, de pirose. Ou então ele sente a comida voltar, que é a regurgitação. Agora existem outros sintomas, que a gente chama de sintomas atípicos. Tosse, pigarro, rouquidão, asma. Se você juntar os dois, cerca de 20% da população. A gente está vendo aqui algumas imagens, ó, se o senhor quiser explicando conforme as imagens estão aparecendo, para o pessoal de casa poder entender também. Ó. Então, essa imagem é bem ilustrativa. Ali você tem o estômago, onde tem azul, você tem o conteúdo dentro do estômago. O que é o refluxo? É quando o conteúdo que está dentro do estômago sobe em direção ao esôfago, aquele tubo reto ali que você está vendo, e pode chegar até a boca, até a garganta. Então, o refluxo é esse fenômeno. É importante salientar que o refluxo é um fenômeno que acontece naturalmente e a pessoa normalmente não tem sintoma. Quando ele começa a provocar sintoma ou ele provoca lesão, aí ele é o que a gente chama de um refluxo patológico ou um refluxo que está causando uma doença, um incômodo no paciente. E quais as condições que podem aumentar o risco de refluxo e também quais as possíveis causas desse problema, doutor? O refluxo é uma doença multifatorial, vários fatores podem influenciar. Normalmente, alimentação, hábitos, a obesidade é uma coisa muito importante. A obesidade hoje a gente sabe que é um problema mundial, está muito relacionado ao refluxo. Existem fatores anatômicos que a gente pode observar também, que as estruturas elas estão muito bem colocadas, mas ao longo do tempo elas podem se enfraquecer. E existe uma válvula que divide o esôfago do estômago, bem na divisa entre os dois. E quando essa válvula enfraquece, ou ela não funciona adequadamente, ou ela fica com uma pressão menor, você pode ter o refluxo. Doutor, existem hábitos que nós trazemos no dia a dia que pode causar refluxo? Vou dar um exemplo aqui. As pessoas costumam dizer, se eu tomo muito café, pode dar refluxo. Eu tomo muito água com gás, pode dar refluxo. Isso é verídico ou é muito mito? É verídico, sim. Alguns alimentos são o que a gente chama refluidores, provocam o refluxo. O próprio café que você colocou, as bebidas gaseificadas em geral, tanto, inclusive as bebidas alcoólicas fermentativas dão mais refluxo. Certos alimentos como chocolate, doces, alimentos carminativos, que é a base de hortelã, por exemplo, gordurosos, todos esses alimentos contribuem para o refluxo. Muito bem. E os sintomas de quem tem o refluxo, eles vão além da azia, né? Quais que são os outros sintomas para o pessoal poder identificar melhor essa doença? É interessante porque esses sintomas muitas vezes não vêm acompanhados de azia. O indivíduo começa a ter uma tosse, uma rouquidão, não sabe por quê, começa a investigar e no fim acaba descobrindo um percentual deles que o refluxo está sendo o fator contribuinte, porque aquele conteúdo ácido que está ali
ele sobe pelo esôfago, é pouca quantidade, mas ele sobe até o suficiente para chegar na garganta. E ele, quando ele está na garganta, esse refluxo, ele é extremamente, a grande maioria dos refluxos são extremamente ácidos. E ele provoca lesão, o indivíduo começa a tossir, começa a ficar rouco e assim por diante. Mas nesse subir na garganta tem algum gosto diferente? Algumas vezes sim, outras vezes não. Ele pode não estar sabendo o que está acontecendo e só na investigação, na atenção do médico, que você acaba fazendo uma relação entre esses problemas. Interessante. Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse papo aqui, está muito interessante. Eu quero que você que está nos acompanhando envie sua pergunta. Tiago, põe pra gente aqui o WhatsApp, por favor. 11 95033 6870. Já é recorde de mensagens, mas pode fazer a sua pergunta, vai mandando pra gente e daqui a pouquinho a gente vai fazer a sua pergunta aqui pro doutor. Eu vou dar um recadinho, volto já. Quero falar com você que está dormindo mal, hein? Às vezes até por causa do refluxo. Chega mais, Daniel! Você tá bom? É um prazer estar aqui, uma ótima noite para você que está assistindo o programa Mais Vida, que quer viver mais. E vou falar assim, se você quer mais vida na sua vida, tem que dormir bem em cima do melhor colchão do Brasil, Sonoquality, gente. Olha só, nós estamos falando de saúde. Você sabia que no inverno aumenta casos de infarto e AVC? É mesmo? Contração muscular, contração das veias e artérias. Agora você imagina, isso está ligado, aumenta no inverno. Quando você deita num colchão depois de um dia de trabalho, que você trabalhou, estressou, está cansado, está tenso, deita aqui no colchão Sonoquality, liga a massagem. É bom demais. Você escolhe, tem 20 massagens diferentes. Você escolhe qual massagem você quer, isso relaxa a musculatura, induz ao sono profundo, aqui na palma da mão. Trepida, gente, olha só, olha a minha mão aqui. Essa aí é a massagem 1, eu gosto da 17. Aí você escolhe aqui, olha, se você quer massagem nas costas, nas pernas, e assim vai melhorando. Vai mostrando aí, olha lá. Agora, esse aqui é uma das terapias. São 8 terapias presentes no colchão Sonoquality. E o melhor de tudo, nós estamos com uma super campanha. Presta atenção, é o Liquida Total. É o Zucatelli que vai dar conta pra nós, Zuca! Gente, eu tô aqui com a Paty, com o Chico, tudo bom, Paty? Sabe por que a gente tá aqui? Porque a semana Liquida Total Sonoquality. Uma semana com várias novidades, descontos, tudo feito especialmente para você. Você não vai ficar de fora. Ligue já e agende uma visita com um dos nossos terapeutas. Aproveite, a ligação é grátis. E a visita também é a sua chance de ter um colchão tecnológico com 8 terapias, 20 tipos de massagem. Tá esperando o quê? Pegue o telefone e ligue agora. Invista no melhor. Sonoquality, o colchão da saúde. Certo, Chico? O Chico tá de boa, tá de boa. Gente, é o seguinte, nós fizemos essa campanha para você, para o senhor ou para a senhora que é aposentado, que ganha um salário mínimo, que fica pensando, será que eu posso ter o colchão Sonoquality? Pode, hoje você pode. Liga e aproveita essa super campanha que é a Liquida Total Sonoquality. É uma campanha especial, mas não vai durar muito tempo. Então corre pro telefone, a ligação é grátis, inclusive do celular. Se você quiser, pode ligar do celular, é 0800 004 0088. Nós vamos, assim, ó, você, além do super desconto, comprou o colchão de casal, ganha 2 travesseiros tecnológicos. Olha que beleza, isso é presente. Toca até música. Toca música, esse é o travesseiro tecnológico. É bom demais. Mas tem que pegar o telefone e ligar, né, Fábio? Ligar agora, 0800... 004 0088 0800 004 0088. Só a Sonoquality tem esse perfilado Rabatã. Olha a quantidade de ímã e de infravermelho que tem aqui. Só a Sonoquality tem essa quantidade aqui. Exatamente. Nenhum outro colchão tem. Liga agora. 0800 004 0088 Sonoquality. Colchão da saúde. Obrigado, grande Dani. abraço. Boa Tudo semana abençoada para você, meu irmão. Vocês também. Abraço. Gente, nós vamos continuar esse bate-papo com o Dr. Décio Chinzon sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. É difícil, né? Mas a gente tem que... É o trava-línguas que a gente tem que aprender, né, Dani? É verdade. Ô, doutor, já que a gente falou sobre um colchão agora aqui no programa, dormir muito reto, né, sem o travesseiro, pode causar o refluxo ou não? Sim, né, mas numa situação específica. O indivíduo que tem refluxo não pode deitar depois que come. Ah, tá. Ele tem que aguardar pelo menos, no mínimo, 1h30. É o que a gente recomenda no mínimo. Idealmente seriam 2 horas, até mais, para que o estômago esvazie. Porque quando ele se alimenta e deita, ele perde uma coisa que é importante vamos dizer, que chama de clareamento, como se fosse uma limpeza, que é o efeito da gravidade.
Ele, uma vez que ele deite e está com o estômago cheio, isso favorece o refluxo. São os hábitos que a gente tem que mudar, né? Essa orientação é importantíssima, não deitar depois que come. Dar aquele soninho, não tem jeito, tem que segurar. Depois do almoço de domingo. Segura, né? Vai ter que aprender a segurar, Uma hora, viu? hein? Uma hora e meia, no doutor, mínimo. como é que se dá o diagnóstico da doença do refluxo? O diagnóstico, inicialmente, é através da consulta clínica, das queixas do paciente que fazem você pensar em doença do refluxo ou não. A partir do momento que você imagina, ou seja, levanta a hipótese diagnóstica que seja o refluxo, você pode ou tentar, se ele é um indivíduo jovem, não tem sinal de alarme, você pode tentar fazer um teste terapêutico, você dá o remédio, olha, vou tratar o teu refluxo e ver se ele responde bem, ou então parte para alguns exames especializados. E o mais comum é a endoscopia digestiva, que nos ajuda bastante em relação ao primeiro diagnóstico. Existem, obviamente, outros modos para se fazer o diagnóstico, outros métodos diagnósticos são um pouco mais complexos, pH-metria, impedância-pH-metria, que nós solicitamos à medida que a investigação avança e seja necessário. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tratamento e um alerta também às pessoas que estão nos acompanhando, que às vezes fazem a tal da automedicação. Eu estou com azia, vai lá e compra na farmácia um produto qualquer e toma por conta própria. E às vezes acaba piorando a doença, né? Sem se dar conta. Como é que fica essa situação, doutor? A gente deve evitar sempre a automedicação. A doença do refluxo tem consequências. Uma delas é o câncer do esôfago. Olha só. Embora não seja frequente, o indivíduo que tem refluxo muito constantemente, ele tem uma probabilidade maior de poder vir até desenvolver o câncer do esôfago ou eventualmente outras complicações. Sangramento, a diminuição do calibre do órgão, são complicações passíveis de acontecer naquele indivíduo que não trata adequadamente. A automedicação é o maior erro que os indivíduos podem cometer, porque ele pode mascarar uma série de sintomas extremamente importantes. Então, uma vez que o indivíduo tem com uma certa frequência o refluxo, a sensação de queimação, se for pelo menos uma vez por semana, ele deve procurar o auxílio médico para ser muito bem orientado. Se acontece dele ter uma vez, muito de vez em quando ele faz um abuso alimentar, ou seja, existe uma relação direta entre causa e efeito, isso pode ser observado. Se isso se repete, procure o médico. Agora, evite a automedicação, porque realmente ela é complicada. E a gente sabe que a maioria dos indivíduos que têm refluxo, eles não conhecem o problema adequadamente. E os tratamentos, doutor? O tratamento mais importante que existe é um medicamento que a gente chama inibidor da bomba de prótons. É uma medicação que nós temos no nosso meio há muitos anos, e a ação dele é mudar o pH do estômago, tornando o refluxo menos agressivo, ou tornando ele não agressivo. O indivíduo vai ter que tomar esse medicamento pelo tempo necessário. A doença do refluxo, a gente tem que entender que é uma doença que tem tratamento. Ela não tem cura. Ela é uma doença crônica, que nem o diabetes, a hipertensão. Então você vai ter que tratar o indivíduo, pode ser por longos períodos, pode ser por curtos períodos ou períodos esporádicos, ele tomando o medicamento de acordo com a necessidade. Mas o medicamento ideal é o inibidor de bomba de prótons, além das medidas comportamentais. Não deitar depois que come, evitar os alimentos que podem provocar sintomas, posições que podem favorecer o refluxo e assim por diante. Muito bem. O senhor falou para a gente dos problemas de não tratar, os riscos de não tratar a doença, mas a gente quer saber também quando e se pode chegar numa situação de um caso cirúrgico. Sim, a cirurgia é uma das opções terapêuticas que a gente tem à disposição. Os resultados, quando bem indicada a cirurgia, os resultados são excelentes. Mas a doença do refluxo não é uma doença que a gente trata cirurgicamente em todos os casos. Casos que a gente seleciona, a gente envia para a cirurgia. A maioria dos indivíduos vão tratar clinicamente, efetivamente. O paciente mais jovem, com sintomas crônicos, tomar medicamentos por longos períodos, talvez seja uma das indicações, por exemplo, que a gente utiliza na prática clínica diária. Muito bem. Bom, eu tenho um recadinho importante para dar para o pessoal de casa, mas a gente tem perguntas também daqui a pouquinho, então você pode continuar mandando as suas perguntas no nosso WhatsApp, vamos colocar aqui na telinha para o pessoal de casa, DDD 11 950 33 6870, tá aqui, vai mandando a sua pergunta que o doutor já vai responder para a gente, eu volto rapidinho, tá bom, doutor? Fabinho, vai tirando suas dúvidas aí também. Okay. Eu sei que o Fabinho é curioso, que nem eu, já estava fazendo uma consulta ali, enquanto o Fábio estava dando recado. Olha só,
ó, eu quero falar para você aí de casa sobre o Oba Smart 2. É isso mesmo, a gente sabe da importância, né? E fala sempre, a gente tem que estar perto das pessoas que a gente ama, dos nossos familiares, dos nossos amigos. E é claro que para ajudar a reconectar esses laços, tem esse produto maravilhoso, ó. O Oba Smart 2, gente, ele é o primeiro smartphone pensado para a terceira idade. Ele é super simples de mexer. Vocês estão vendo aqui os botões, ó, são botões grandes para facilitar no uso. E você pode usar para conversar no WhatsApp com os familiares, você pode baixar o aplicativo da Rede Vida para nos assistir quando você quiser, né? Chamar o Uber e muito mais, gente. O Oba Smart 2 possui ainda esse botãozinho que está aqui, ó. Mostra aqui para o pessoal de casa. O SOS, né? Que disca automaticamente para um contato de confiança no caso de uma emergência. É só clicar e ele disca. Super fácil e é uma tranquilidade para você que precisa saber que está tudo bem, não é? Precisa avisar que está tudo bem para alguém que você ama. Gente, muito fácil mesmo. O Oba Smart 2, ele é tão bom que a Oba Box oferece 1 ano de garantia, além de satisfação total. Então, caso você não se sinta satisfeito, a Oba Box devolve o seu dinheiro. Agora, olha só que legal, você garante o seu Oba Smart 2 agora, nesse momento, com condição exclusiva e por tempo limitado. Então, tem que ligar correndo para o 0800 942 1727, 0800 942 1727 e comprar o seu Oba Smart 2 em até 12 vezes. Mas presta atenção, nos próximos 10 minutos, quem comprar o Oba Smart vai ganhar um kit especial. Vou mostrar aqui para vocês que tem, ó, tem capinha de proteção, que é essa capinha aqui, para você colocar para o seu celular não cair, estragar, certo? Tem película anti-arranhão e tem também, cadê? Aqui, ó, fone de ouvido para você curtir as suas músicas com conforto, não é? Então, para os primeiros 15 compradores, liga correndo, porque o frete é grátis, totalmente grátis para todo o Brasil. É isso mesmo, o seu Oba Smart 2 completo em 12 vezes sem custo de envio, condições por tempo limitado. Então, bora ligar agora no 0800 942 1727. Esse telefone aqui é incrível, o pessoal tá adorando e tá mandando mensagem participando do nosso programa também com ele, viu? É a Oba Box com soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, a gente vai continuar, né, falando sobre o refluxo, tirando todas as dúvidas com o presidente eleito da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Dr. Décio Chinzon. Temos perguntas, parceiro? Temos, olha, quero agradecer o enorme carinho de vocês que estão participando. Tem muitas perguntas. Podemos começar, doutor? Vamos lá, olha, eu sou Lúcia, de Vitória, Espírito Santo, ó, beijo carinhoso para vocês aí do Espírito Santo. Obrigado pelo carinho da audiência. Ela diz assim... primeiro que ela diz que adora o programa, obrigado pelo carinho. Ela diz assim, doutor, o ronco, a perda de olfato e de paladar tem a ver com o refluxo? Eu tenho tudo isso, os três. Uma das coisas extremamente importantes na doença do refluxo é o refluxo noturno. Ele interfere demais com o sono dos indivíduos, causa privação de sono. E é interessante que muitos dos indivíduos eles não percebem que tem o refluxo noturno. Então, o refluxo noturno pode estar relacionado a essas... Eu não diria perda de olfato, mas ao ronco, a má qualidade de sono, sem dúvida nenhuma. Muito bem, temos a pergunta da Elza também, que é de Goiás. Um beijo para o pessoal de Goiás que está acompanhando o nosso Mais Vida. Ela pergunta assim, gostaria de saber do doutor se limão faz mal para o refluxo, porque eu tenho muito refluxo. A gente não recomenda frutas cítricas, limão, laranja, para indivíduos que têm refluxo. Principalmente para a quantidade de açúcar que a fruta cítrica tem, ela pode ajudar, ela pode contribuir para o refluxo. Não é uma coisa que nós recomendamos. Certo, então vamos evitar, né, Elza? Boa noite a todos. Eu tenho muita azia, doutor. Eu tomo pantoprazol. É bom para refluxo? Eu tenho refluxo e uma tosse com catarro que não acaba. O que eu devo fazer é o Fernando de Atibaia, São Paulo, que está perguntando. Fernando, é importante que você vá conversar com um gastroenterologista no sentido de obter orientação. O pantoprazol é um dos inibidores de bomba de prótons. Se ele estiver bem indicado, efetivamente ele deve melhorar o seu quadro. O que você refere a essa tosse, provavelmente existe uma boa possibilidade dela estar relacionada ao refluxo. E é uma coisa que realmente a gente observa que o tratamento é de longo prazo, o indivíduo pode levar alguns meses para melhorar
desse quadro, não por causa do refluxo, mas por causa da inflamação que o refluxo vai causar na garganta. E essa inflamação demora para melhorar, então ele pode persistir a tosse, mesmo se ele ter o refluxo. Mas o caso dele fundamental é obter orientação médica e não tomar medicação sem orientação. Tem a ver com omeprazol, esse daí não? Na realidade, são todos da mesma família, da mesma classe. São aperfeiçoamentos de molécula que foram acontecendo, que estão acontecendo na realidade ao longo dos anos. Muito bem, temos mais uma mensagem aqui. Boa noite. Eu às vezes me engasgo do nada, parece que é com a saliva. Isso é refluxo? Sou a Fátima de Alvorada. E às vezes estou falando e do nada minha voz some. Já consultei e o médico me receitou omeprazol, mas fiquei com medo de usar, pois dizem que dá câncer. Dá câncer ou não? Não tem nada provado em relação ao câncer objetivamente. Se estuda muito a respeito desse problema em razão da diminuição, da mudança do pH, da microbiota do estômago, por você mudar o pH. Mas demonstrado claramente, em algumas populações de alto risco asiática está se discutindo isso. Mas no nosso meio, aqui no Ocidente, isso nunca foi demonstrado. E a gente sabe que os inibidores de bomba de prótons existem há mais de 20 anos. Então, uma demonstração clara, inequívoca, isso nunca foi demonstrado. Vamos aos mitos e verdades, doutor? Sem dúvida. Primeiro mito ou verdade, é possível tratar o refluxo somente mudando a alimentação do paciente? Sem dúvida. Sem medicamento? Sem medicamento. Se você fizer uma série de atitudes comportamentais, você pode melhorar o refluxo e mesmo o refluxo cessar. Por exemplo, emagrecer. O indivíduo que perde 2, 3, 4 quilos, é nítido você ouvir do indivíduo, olha, depois que eu perdi esse peso, eu melhorei demais, o refluxo parou. Então, só a perda de peso, por exemplo, já é algo que pode influenciar positivamente na melhora do refluxo. Então, nem todo refluxo a gente precisa tratar medicamentosamente. Medidas comportamentais, como nós conversamos, podem ser o suficiente. O estresse diário pode aumentar o risco de se desenvolver o refluxo. Isso é mito ou verdade? O estresse participa do problema como um todo. O estresse torna você mais sensível aos estímulos. Então, o refluxo é um estímulo nocivo. Você pode ficar mais sensível e durante o estresse você pode sentir mais isso, sim. Isso é possível acontecer. Certo. Mito ou verdade, doutor? Os sintomas do refluxo pioram à noite e tomar leite antes de deitar ajuda a amenizar o desconforto. Isso é uma pergunta. Não, essa pergunta é extremamente importante. O leite, ele é um alcalino. E o refluxo, normalmente, é uma coisa ácida. Então, quando você bebe alguma coisa alcalina, você neutraliza o ácido. Então, ele melhora na hora. Essa é a base daqueles hidróxidos de magnésio, hidróxido de alumínio que a gente conhece, aqueles antiácidos, aqueles líquidos brancos. Acontece que o leite tem muita proteína, tem muito cálcio. E tanto o cálcio quanto a proteína são os maiores estimulantes da secreção ácida. Então, se por um lado ela melhora imediatamente, por outro lado ela pode causar o que a gente chama de um efeito rebote. Daqui a algumas horas, o refluxo dele piorar, exatamente porque ele tomou o leite. Então, a gente recomenda que ele não tome leite à noite. E o chá de boldo? O chá de boldo pode? O chá também é um estimulante da secreção ácida e também ele pode relaxar. Então não adiantou nada. Ele pode relaxar também aquele esfíncter, aquela válvula que tenta impedir o refluxo. Então, tanto o chá quanto o café tem esse mecanismo. Então, assim, tomado com moderação, depois do almoço, depois do jantar, não tem problema. Agora, aquele indivíduo que fica tomando cafezinho o tempo inteiro, esse indivíduo vai estar mais propenso a ter queixa digestiva. E ainda sobre os sintomas no período da noite, usar almofadas ou travesseiros para levantar o corpo quando está deitado é um bom modo de se prevenir o refluxo? Depende. O que você tem que fazer, você não pode dobrar, não pode fazer esse movimento que você aumenta a pressão interabdominal. Então, você colocar travesseiro das costas, você está fazendo isso. Certo. Existem algumas ferramentas que é um plano inclinado na qual você fica deitado de uma maneira sem aumentar a pressão abdominal. É um triângulo, não é? Exatamente. É uma coisa... um pouquinho mais assim, curvado. Eu esqueci o nome dessa geometria. Mas esse tipo de uso ajuda. Ou então você coloca uns 12, 15 centímetros de tijolos no pé da cama para levantar a cabeça em relação ao pé e ficar num plano inclinado. Isso também ajuda a melhorar o refluxo. É uma das medidas que a gente chama de medidas comportamentais. É você inclinar a cama.
Doutor, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Foi super esclarecedor, né, parceira? Isso, e quem tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, tem um site aqui que a gente vai passar para vocês. Vamos pôr na telinha, www.fbg.org.br. Doutor Décio, muito obrigada. Viu? Prazer. Obrigado, doutor Décio Chinzon. Prazer. Olha, eu quero dar um recado para você que está em casa. Já que estamos falando de refluxo, essas coisas, você está comendo tudo com muita fritura, hein? Ó, fritura também faz mal, certo? Tudo bem, meu amigo? Andrezinho! Tudo jóia? Você tá bom? Estou ótimo, estou tirando, né? E se melhorar, E vai ficar melhor ainda ou se vai. com as novas panelas Frigigold. Você comentou muito bem em relação às frituras, que prejudicam a nossa saúde. Boa noite para você que está em casa. O óleo que você utiliza na sua alimentação, aí para preparar o seu alimento, ele atinge uma alta temperatura muito rapidamente. E a partir daí, ele oxida, ele satura e passa a prejudicar a sua saúde. Uma alimentação onde você utiliza muito óleo se torna uma alimentação inflamatória. E você pode pesquisar à vontade, porque a maioria das doenças tem como origem ali uma inflamação. É uma doença inflamatória. E nós precisamos mudar isso. Você pode sim cozinhar, fritar, assar, preparar aquele alimento que você sempre gostou de fazer. Aqui, ó, na Frigigold, sem óleo, nada gruda nessa panela. Tecnologia alemã, 5 camadas de titânio, o mármore aqui, o antiaderente é marmorizado e, ó, os alimentos deslizam. E na hora de limpar é mais fácil ainda, um simples papel toalha. Acabou, pronto. Úmido, pronto. Economiza até água. Exatamente. Olha a batata frita. Você tá acompanhando aí. Batata frita sem óleo. Sem óleo. Pipoca. Sem óleo. óleo. Nada vai utilizar. Ó, nem o leite óleo. gruda, gente. Não gruda nada, gente. Esses papos de, deixar a panela de molho para lavar depois. Nunca mais. Nunca mais. E, ó, você pode utilizar essa panela em qualquer tipo de fogão. Seja ele a gás, elétrico, por indução. Pode utilizar essa panela no forno para assar os seus bolos. Pode assar bolo na boca do fogão também, sem encosta. Ó, a parte de trás, ó, para dizer que é mostrar aqui, provar que pode ser utilizado em fogão por indução, aqui são os imazinhos, ó, que eles grudam, né, quando o fogão de indução ele não esquenta e a panela gruda. Gente, sem contar a tampa, ó. Silicone especial, veda perfeitamente aí a panela, acelerando o cozimento dos alimentos. Então aproveita para ligar agora, 4003 4220. E mais uma coisa que eu queria ressaltar aqui. Diga. Tem uma concorrência por aí que dá uma tampa para você de presente. Aqui, quando você compra o conjunto, vem tampa em todas elas, certo? Menos a frigideira. Menos a frigideira, isso, claro. Exato. Você não vai fazer uma coisa na frigideira com tampa. Mas dá para colocar uma tampa. Ó. Essa daqui serve aqui. Olha lá que bonitinho. Então, olha lá. Ó, aproveita para ligar vem agora. todas, certo? 2 anos de garantia, frete grátis pro Brasil todo. E ó, dê presente o livro do Júlio Cruz, do chefe Júlio Cruz, tem as escumadeiras, tem os pegadores para você utilizar aqui silicone para você utilizar nas suas panelas, tá bom? Posso colocar no forno? Pode colocar no forno, tira o pegador. É desconto em dobro para quem ligar agora. Ao invés de 200, R$400 de desconto, mas ó, corre pro telefone, 4003 4220 e fala que assistiu aqui no Mais Vida com o Fábio Parpinelli, com a Dani Pink. Com certeza você vai, além de fazer muita economia, que essas panelas são lindas, pode levar do fogão, da cozinha, para sua sala são bonitas de jantar. mesmo, né? São lindas demais e você vai ter, assim, uma qualidade de vida muito melhor. Vai cozinhar tudo sem óleo. Essas são as originais que eu anuncio há 3 anos aqui na televisão, hein? É a original. Frigigold 4003 4220. Obrigado, meu querido Andrezinho. Obrigado. Semana abençoada pra você. Também. Gente, no próximo bloco a gente recebe aqui no nosso programa a cantora Raíssa Silveira, Dani Pink. Isso mesmo, a gente vai curtir muita música e conhecer um pouquinho mais da carreira da Raíssa. E é depois do nosso intervalo, que é rapidinho, então não saia daí que a gente volta já já.